Olá, olá! Nosso 28º dia de Provérbios. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, aproveitando a oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aprendendo mais um pouco, aprofundando mais um pouco no conhecimento do Senhor sobre a nossa vida, né? Aquilo que está sobre nós, a palavra do Senhor, que na verdade só está sobre aquele que se coloca debaixo, né? Estamos aqui aprendendo provérbios, lendo provérbios, refletindo provérbios, porque queremos estar debaixo da bênção, das promessas do Senhor, da palavra do Senhor sobre a nossa vida e viver as recompensas, né, as consequências boas do caminho do bem que escolhemos. Vamos então seguir a nossa leitura. Hoje, Provérbios 28. Vamos seguir já finalizando, faltando só dia 29, dia 30, dia 31. Estamos perto de terminar essa série, né? Essa saga de leitura compartilhada de provérbios, mas não vamos parar por aqui. Vamos estar sempre lendo, sempre relendo, para relembrar, né? Para lembrar, relembrar e colocar em prática. Mais do que ler, do que ouvir, do que lembrar, é viver aquilo que a gente aprende. Vamos lá? Provérbios 28, a partir do verso 1, vai dizer assim: Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. A corrupção moral de uma nação faz cair o seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos, quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para o Senhor, para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode ser considerado sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge e o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura, ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas há quem faça o mal até por um pedaço de pão. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta, muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz que mal há nisso, não é melhor que o assassino. A ganância provoca brigas, a confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. E aí a gente finaliza essa leitura de todos os versos que compõem Provérbios 28. A gente vê que muito dos provérbios eles vão se repetindo, né? Eles vão trazendo o mesmo princípio, a mesma ideia, até mesmo repetindo as mesmas palavras para poder enfatizar, para poder reiterar aquilo que é verdade, né? Aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser aprendido, aquilo que precisa que você ouça e não esqueça. Porque como a gente falou desde o início, né? Aqui é um pai ensinando o seu filho, né? As orientações de um pai para o seu filho, as orientações de uma mãe para o seu filho. Provérbios é o rei Salomão ensinando aos seus filhos, né? Então, tem muita coisa, tem muito comportamento, tem muita expressão, tem muito ditado que ele vai repetir
não é porque é um desperdício de palavra, não, é porque é necessário repetir. Então, às vezes ele fala a mesma coisa com as mesmas palavras, depois ele muda as palavras e vem trazendo a partir de uma outra vertente, mas com o mesmo princípio, com a mesma ideia, e assim ele vai enfatizando as coisas de grande importância. Ele fala muito sobre a mulher imoral, fala muito sobre o preguiçoso, fala muito sobre se querer buscar riqueza, né? Fala muito sobre o caminho do perverso. São vários ensinamentos que ele vai trazendo e reiterando aqueles que eu acredito que ele vê como maior importância, né? Fala muito da pessoa que é fiador, que se permite ser fiadora de alguém, e aí ele vai enfatizando aquelas orientações, aqueles conselhos que parece que é o que mais acontece no nosso dia a dia, né? É que o ser humano está mais propício a se envolver, a cair, a repetir. Então ele vai voltar trazendo algumas coisas que a gente já falou antes, então eu não vou estar repetindo elas aqui, mas eu quero ressaltar alguns versículos como a gente sempre faz. O verso 5 vai dizer assim: os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. O que isso quer dizer? Aqueles que estão cegos pelo pecado, pela iniquidade, pela maldade, porque eles vivem debaixo do pecado, praticando o mal, eles vivem praticando aquilo que é ruim, praticando maldade, eles não entendem o que é justo. Eles não entendem o caminho da justiça. Eles não entendem, eles não compreendem a justiça. A ideia de justiça na mente deles é outra. Ou eles nem têm a ideia de justiça, né? Eles acreditam que a justiça é feita pelas próprias mãos, que eles são a justiça, que eles exercem a justiça, sendo que eles não têm parâmetro nenhum de justiça, né? Eles não têm proporcionalidade, eles não são razoáveis. Na verdade, eles agem e reagem a partir da maldade que tem dentro deles. Agora, quem são aqueles que compreendem a justiça? Aqueles que buscam o Senhor, entendem plenamente a justiça. O que é buscar o Senhor? É aprender de Deus. É buscar em Deus a resposta, é buscar em Deus a instrução. E essa pessoa que busca em Deus, tanto no sentido de buscar para aprender, de buscar para conhecer, é no sentido de que eu confio em Deus, eu tenho um Deus a qual eu confio e Ele vai me orientar. Ele vai me instruir, ele vai me mostrar a verdade, ele vai me mostrar os padrões, ele vai trazer para mim as medidas certas de justiça. Então, esses que buscam o Senhor têm um entendimento completo, compreendem plenamente a justiça. Agora, os que praticam o mal, eles não conseguem discernir o que é justo. Né? Todo mundo, eles têm as maiores justificativas, eles sempre vão justificar suas mazelas, eles sempre vão procurar uma forma de arranjar um culpado. Por quê? Porque o caminho é mau. Eles não buscam no Senhor a renovação, a transformação, a cura, a libertação, a verdade. Eles vivem a partir das próprias verdades e as verdades deles são malignas, né? Acima de tudo, não é nem um inocente que desconhece, né? Que não tem aquele conhecimento pleno, completo, que é guiado por qualquer ideia, filosofia, doutrina, por qualquer verdade. Não, mas aqui é o perverso, que ele se apega à mentira, ele se apega à perversidade, ele se apega ao caminho mau, ele escolhe a maldade, ele não compreende a justiça. Agora, aqueles que buscam o Senhor, por quê? Porque buscam o Senhor em prol de respostas, de orientação, de instrução e porque também confia. Se você busca alguém para pedir conselho, é porque você confia nessa pessoa. Então, esses que buscam o Senhor porque confiam nele, porque sabe que dele que vem o socorro, como o salmista fala, né? Levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esses que buscam no Senhor terão compreensão completa acerca da justiça. Vamos lá, o verso 9 também vai dizer assim: as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para o Senhor. O que é se recusar a ouvir a lei? É obedecer. Aqueles que se recusam a ouvir ordenanças, mandamentos, orientações, conselhos, né? A lei de Deus, a lei dos homens naquilo que é digno, naquilo que é correto, porque é preciso sim estar debaixo das autoridades, porque a palavra de Deus vai dizer que toda autoridade é instituída por Deus e a gente precisa respeitar e orar pelas nossas autoridades, né? Então, na medida dos princípios do Senhor, a gente obedece à lei dos homens, sim, se aquilo não for ferir o que Deus tem para você. Qual é a medida da obediência?
são os princípios do Senhor, é a palavra do Senhor. Então, obedecer à lei, tanto na lei humana, né, mas como na a lei divina, principalmente aos mandamentos, às ordenanças do Senhor, essa pessoa que se recusa a ouvir essa lei, as orações dela, se ela tem um momento de oração, as orações dela são detestáveis. Por quê? Porque o leito dela está maculado, né? A cama dela está maculada, o coração dela está maculado, a vida dela está maculada. Foi o que a gente já falou. Ela está corrompida. Por que a oferta dela vai ser recebida, vai ser aceita, ainda que seja melhor, ainda que seja boa, ainda que seja agradável? Deus não recebe. Deus não tem parte com o maligno, né? Deus não aceita bajulações nem subornos. Então, ainda que a oferta seja muito boa, se a pessoa que entrega a oferta não tiver compatível ou coerente com a oferta que entrega, Deus não recebe. Então, aquele que se recusa a obedecer à lei, né? Viver em obediência, a ouvir a lei, que se recusa a ouvir a lei, viver em obediência, né? Ouvir, ou seja, aprender. Eu quero ouvir porque eu quero aprender. Eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar. Esse que se recusa a ouvir a lei, obedecer a lei, se aprimorar na lei, né, que são os mandamentos, viver em obediência, né, diante de tudo aquilo que Deus estabelece, da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor estabelece. Esse que se recusa a ouvir, ou seja, se colocar debaixo da obediência, Deus detesta as orações dele. Por quê? Porque ele faz orações, mas são orações hipócritas. Não tem a ver com o que está dentro dele. Lembra que Deus é aquele que esquadrinha os corações, ele conhece o interior do homem, que o coração do homem é como um espelho, revela quem ele é. Então Deus conhece você por dentro. Então, a sua oração, para que ela seja agradável a Deus, a sua vida precisa ser agradável. Agora, se a sua oração for uma oração de arrependimento, de transformação, eu não quero mais viver a vida que eu vivo, eu não quero mais fazer o que eu faço, uma oração que você se arrepende dos seus atos pecaminosos, da sua maldade e quer se voltar para Deus, quer voltar a viver em comunhão com Deus, quer voltar ao jardim, né? Ao lugar de maravilhas, viver longe, livre do pecado, não debaixo do domínio do pecado, do mal, aí sim, aí a sua oração é ouvida. Agora, se o seu comportamento é mau, você se recusa a ouvir a lei, se recusa a ouvir a palavra de Deus, se recusa a ouvir a verdade, o que é certo, as suas orações, infelizmente, são detestáveis para Deus. E é a própria palavra de Deus que vai dizer isso. Lembre-se, a sua oferta precisa ser compatível com a sua vida. Antes do Senhor receber a sua oferta, ele precisa receber você. Antes do Senhor aprovar a sua oferta, ele precisa aprovar você. Antes das suas orações, as suas orações saírem dos seus lábios, elas precisam passar pelo seu coração, elas precisam sair como verdades de dentro de você e ser humilde. Orações de humildade, sabendo que você está submetido, está debaixo de um Deus a qual você confia, a qual é supremo, e você reconhece o senhorio dele sobre a sua vida. Fora isso, as suas orações são detestáveis para Deus. Vamos lá, o verso 11. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Você está vendo aí? O rico, ele pode se considerar sábio, ele pode ser sábio aos seus próprios olhos. Ele pode achar que porque ele tem riqueza, ele construiu patrimônio, né? E tem grandes bens valiosos, ele pode se considerar sábio. Agora, o rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Então não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com patrimônio, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com bens. Tem a ver com o que você realmente é. Aquele que se considera sábio, ele não é sábio, né? O sábio mesmo, ele tem tanta humildade que ele nem se considera sábio. Ele vai dizer, sei que nada sei, né? Ele busca sempre aprender. Agora, o pobre, ele não é enganado quando ele tem discernimento. O pobre que tem discernimento não se engana com o rico que se considera sábio, porque ele tem discernimento. A ideia é ter discernimento, independente de patrimônio, de riqueza, não importa. Tem discernimento, ninguém lhe engana. Ainda que a pessoa venha com patrimônio, com grandes resultados, com grandes conquistas. Se você é pobre, o pobre não é levado ao engano se ele tem discernimento. Ainda que mostre para ele resultados positivos, ainda que mostre para ele patrimônios, riquezas, ele não se apega ao resultado, ele se apega à pessoa, à árvore. Ele se apega à árvore. Então,
O pobre, ele quando tem discernimento, ele não é enganado pelo rico que se diz sábio. Ele analisa todo o contexto, não somente um resultado. Ele analisa tudo, ele analisa o fruto, ele analisa a árvore, ele analisa tudo que está em volta dele, porque ele tem discernimento, conhecimento, entendimento, vale muito mais que ouro, muito mais que prata, e a gente já falou sobre isso. Então não se deixe enganar pelo resultado de ninguém, ainda que um resultado positivo. Tenha discernimento para discernir as coisas. Sim, ficou redundante, mas é exatamente isso. Tenha discernimento para discernir todas as coisas, até os resultados positivos que lhe apresentam. Ter resultados, ter grandeza, ter riqueza não é sinônimo de sabedoria. Infelizmente não é sinônimo de sabedoria. Que a gente vê tanto rico, orgulhoso, né? E tanto pobre, humilde, que não tem a ver com vida financeira, como também do mesmo jeito a gente vê tanto o pobre, orgulhoso e rico, humilde. Então, a sabedoria não tem a ver com patrimônio, com bens materiais, né? Não tem relação com isso. Pode gerar isso? Pode gerar, porque a pessoa que é sábio, ela conquista lugares altos, né? Porque ela busca sempre conselho, aprendizado, ela está sempre se aperfeiçoando. Agora, o patrimônio, a riqueza não é sinônimo de sabedoria. Então, o pobre, mesmo ele sendo pobre, porque não tem a ver com o patrimônio dele, se ele tem discernimento, ele não deixa se enganar pelos grandes resultados que apresenta, pela riqueza que se coloca diante dele, pelo sábio que é rico e se diz sábio. Talvez por achar que é rico, acha que é sábio, porque conquistou muita coisa, mas não é. Nem sempre é assim, viu? Vamos lá, verso 14, vai dizer assim: quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. E é exatamente isso. Quem teme fazer o mal, aquela pessoa que tem medo de fazer o mal, poxa, eu tenho medo de ofender, eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de magoar. Essa pessoa que teme o mal, ela é feliz. Porque ela está sempre cuidando, ela está sempre zelosa. Ela teme em fazer o mal. O mal que ela não quer fazer, ainda que ela faça por um descuido, né? Por um erro de alvo, ainda que ela cometa um pecado, né? Que é errar o alvo, ainda que ela falhe, mas ela teme em fazer esse mal, ela não tem prazer na maldade, ela não tem prazer em praticar o mal, então ela é feliz, porque ela teme em fazer o mal, ela é feliz, mas aquele que endurece o coração cai na desgraça. O que endurece o coração, que tem um coração endurecido, ele cai na desgraça, não tem para onde correr. Precisamos ter um coração aquebrantado, um coração contrito. O Senhor não recusa um coração aquebrantado, um coração contrito. Deus se agrada e ele vem sim ao favor daquele que tem um coração aquebrantado, aquele que erra, mas volta para corrigir, aquele que peca e se arrepende, aquele que tem coração sempre contrito e fala: Senhor, pequei contra os céus, pequei contra ti, me perdoa. Esse o Senhor não recusa, não rejeita. O Senhor recebe. Então, quem teme o fazer o mal é feliz. Agora, aquele que tem o coração endurecido cai na desgraça. E não sou eu que estou dizendo, é Provérbios, é a palavra do Senhor. Foi um homem instruído pelo Senhor que deixou aqui para que pudéssemos aprender, ensinar o que é certo, verdades absolutas, que não são relativas, né? Aquilo que é absoluto não é relativo, mas que não há sombra de dúvida, não há variações, é absoluta, verdades verdadeira. Em verdade, verdadeiramente, a palavra de Deus usa muito essa expressão, em verdade, verdadeiramente, ou seja, a verdade absoluta. Pode ter certeza no que está sendo dito, não tem mudança, não há sombra de dúvida, não tem variações, é verdade real. Vamos lá? Verso 21 vai dizer assim: nunca é bom agir com parcialidade, mas há quem faça o mal até por um pedaço de pão. Gente, a gente vê aí pessoas que fazem mal por um pedaço de pão, pessoas que matam por 50 centavos, como a gente já alguns já chegaram a presenciar em noticiários de TV, né? Há pessoas que fazem o mal por um pedaço de pão, por muito pouco. Quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma família? Quanto vale a sua liberdade? Pessoas que insistem em fazer o mal por muito pouco. Não vale por muito, pior ainda por muito pouco, para você ver o nível que está o ser humano. E é real.
Isso não é utopia. Tem pessoas que fazem o mal por um pedaço de pão e fazem mesmo. A mente perversa, o coração endurecido, a visão cega, já não ouve nada, já não vê nada. É fechado na sua própria maldade. E ele faz o mal por um pedaço de pão. E ele vai dizer, ó, nunca é bom agir de modo parcial, né? Nunca é bom você tomar partido, nunca é bom você aceitar suborno para poder defender alguém, para poder favorecer alguém. Mas há quem aceite em praticar o mal por um pedaço de pão, por coisa pequena, por coisa insignificante, por coisa que não vai garantir a vida, não vai garantir estabilidade, não vai garantir o amanhã. Existem pessoas, e talvez você até conheça. Se você não conhece de perto, você conhece de longe. O noticiário o tempo todo está revelando e nos mostrando isso, né? Porque notícia ruim a gente tem o tempo todo em todos os canais, mas não podemos fechar os olhos para essa pessoa maldosa, né? Que age com parcialidade a partir de suborno daquilo que recebe. Aquilo que recebe, às vezes, nem tem tanto valor. Está muito mais relacionado com a maldade que ela tem prazer em praticar. Então, qualquer suborno, qualquer entrega, qualquer oferta desperta nela, estimula ela a fazer o que não é justo, a fazer o que é desonesto, a agir com injustiça. E Provérbio vai dizer isso porque é mentira? Não, porque é verdade. Já existia naquele tempo, existe ainda. E até que Jesus venha, vai continuar a existir, né? Porque o mal existe. Mas o Senhor está aí para mostrar que existe vida eterna, existe transformação, existe cura, existe libertação. Mas infelizmente, nem todos vão querer isso, nem todos vão alcançar. Tem pessoas que insistem e persistem em continuar na maldade, no mal, em seguir o caminho do mal, do perverso. Mas o Senhor está de braços abertos para aqueles que se arrependem. E a gente vai falar sobre isso já no verso posterior, mais para frente. Olha, o verso 24 vai dizer assim: quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz, que mal há nisso? Não é melhor que o assassino. Olha, roubar de pai e mãe. O provérbio está dizendo que você não é melhor do que o assassino. Lembre-se, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Dentro da família ou fora da família. O que está relacionado aí é a prática ilícita, é a prática imoral, é a prática inadequada. Então, se a conduta é ilegal, é irregular, se a conduta é errada, se a conduta é maligna, não importa com quem você pratique, não importa para quem, contra quem ela é praticada, vai continuar sendo maligna. E roubar pai e mãe, ainda dizer que mal há nisso, porque meu pai é minha mãe, não tem problema roubar? Não tem. Você não é melhor do que o assassino. Está colocando no mesmo patamar do assassino que rouba pai e mãe. Não tem porquê, né? Não tem o porquê. Roubar pai e mãe. Não tem motivos para roubar qualquer pessoa na face da terra, né? Não tem justificativas plausíveis, a não ser que aqueles casos de pessoas que furtam para poder se alimentar, para matar a fome, mas é um caso isolado, é uma análise que precisa precisa ser feita de forma minuciosa, detalhada. Não estamos falando desse, né? Mas da pessoa que tem um comportamento, a prática de roubar, o roubo, né? O furto não é válido e adequado em momento nenhum. Pior ainda, o pai e a mãe, por quê? Tudo que o pai e a mãe constrói pensando em deixar para os filhos. Constrói pensando em estabelecer um patrimônio para que os filhos usufruam, tanto em vida quanto após a morte deles. Os pais que têm condições, que conseguem fazer isso, fazem pensando nos filhos. Por que roubar pai e mãe? Não faça isso nem brincando, nem brincando. Se você é desse que faz e fala, que mal há nisso? Você não é melhor do que o assassino. Você não é melhor do que o assassino. Então não cometa essa prática, não faça isso. Não é simples, não é uma besteira. Ninguém tá vendo, minha mãe nem deu conta, meu pai nem percebeu, mas Deus viu. Deus está vendo, né? Deus está vendo e está sondando o seu coração. Olha,
As grandes maldades surgem de pequenos atos malignos, né? O perverso, para ele se tornar perverso, ele começou com pequenas insensatez, pequenas tolices, pequenas maldades, né? Aquelas coisinhas que parecem, é besteira, é coisa de criança, é coisa de jovem, é coisa de adolescente, é coisa de menina, é coisa de... Não, maldade é maldade, né? Insensatez é insensatez, tem que tratar, tem que cuidar, tem que corrigir, claro, na medida de cada ato, né? Com equilíbrio, de modo adequado, mas precisa tratar. Então, perverso, para ele se tornar perverso declarado e certificado, começou com pequenos atos. Cuida, pelo amor de Deus, não deixa que essas sementes cresçam, germine, vai crescendo e gere frutos malignos, para que você se torne um perverso, gere frutos de perversidade. Não permita que isso aconteça. Tira toda essa semente maligna, todas as sementes de maldade. Não haja com simplicidade aquilo que não é simples, né? Não traz simplicidade aquilo que precisa ser levado com seriedade, né? Com verdade, com integridade, cuida. Então, roubar pai e mãe e dizer o que tem nisso, não tem nada a ver, besteira, é meu mesmo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não cometa aí essa conduta, não pratique esse comportamento. Estou sendo bem redundante mesmo. Ou seja, não faça isso. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que você não é melhor do que um assassino. E olha que para você pode achar uma grande besteira, mas é uma prática que Deus abomina. É uma conduta que é detestável para Deus, a ponto de comparar a um assassino. Vamos lá, o verso 25 vai dizer assim: a ganância provoca brigas, a confiança no Senhor conduz à prosperidade. E é verdade, aquele que confia no Senhor, ele tem prosperidade. Agora, o ganancioso, ele só tem briga, ele só tem confusão. Por quê? Porque ele pensa só nele, né? Ele, normalmente, a ganância tá vinculada com a avareza, ele quer conquistar muito, ele quer alcançar muito, ele não compartilha nada com ninguém, ele não dá nada para ninguém, ele só pensa que ele precisa ter, que ele precisa guardar, que ele precisa juntar. Ele é um egoísta, né? Junta o egoísmo, junta o orgulho, junta a avareza, junta a ganância, é um pacote só, né? Envolve várias outras iniquidades que tem enraizada dentro dessa pessoa. Agora, aquele que confia no Senhor, o Senhor conduz à prosperidade. É uma consequência lógica. O que confia no Senhor é conduzido à prosperidade. O que confia no Senhor, o Senhor sustenta, o Senhor supre, o Senhor provê, né? São como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor. Verso 26. Quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. E a gente pode até juntar com o que a gente falou antes, né? O que confia no Senhor terá prosperidade, o Senhor conduzirá ele à prosperidade. Agora, o que confia no próprio entendimento é tolo. Se confiar naquilo que você entende, não faça isso, ainda que você tenha habilidade, experiência. Não confie 100% em você. Não confie no seu próprio entendimento, porque somos falhos, oscilamos em sentimentos, em pensamentos, né? O coração do homem é duvidoso, do ser humano é duvidoso, não pode confiar 100%. Você vê que hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Então, aquele que confia no próprio entendimento é tolo, isso já está declarado, ratificado, assinado embaixo, carimbado. Quem anda com sabedoria está seguro. Por que quem anda com sabedoria está seguro? E aquele que confia no próprio entendimento é tolo? Por quê? Porque o sábio, ele não confia em si mesmo, ele está sempre buscando a multidões de conselhos, né? Buscando orientação. Ele tem dúvida. Olha, você duvidar de alguns aspectos na sua vida de modo equilibrado, eu não falo sempre para não estar relacionado com uma insegurança, né? Uma insegurança na sua vida, mas você duvidar de verdades, de pensamentos, né, de comportamentos seus, colocar em cast, ou seja, duvidar é você refletir. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é melhor desse jeito? Você refletir acerca de você, do que você sabe, do que você entende, é um ato de sabedoria. Porque esse refletir, essa duvidazinha equilibrada que você tem dentro de você, até mesmo esse medo, essa insegurança de não se sentir capaz, é bom porque você sempre vai buscar em Deus a capacidade.
né? Agora, não é o sentido de se sentir incapaz e paralisar, medo e paralisar, não. Não é o medo para paralisar, nem a incapacidade para paralisar, e nem a insegurança para paralisar. Mas são esses sentimentos que geram dependência de você para com Deus. Então é bom sim para que você renove cada dia e saiba cada dia que você depende de Deus. No dia que você se sentir totalmente seguro e passar a confiar totalmente no seu entendimento, você deixa de estar confiando em Deus, deixa de ser sábio para se tornar tolo, né? Porque aquele que confia no próprio entendimento, ele é tolo. Agora, quem anda em sabedoria está seguro, porque o Senhor é a própria sabedoria. Quem sabe que não pode confiar no próprio entendimento, mas precisa confiar em Deus, precisa ouvir conselho, precisa ser instruído, precisa ser orientado, esse anda seguro. Com certeza ele anda seguro porque ele procura segurança na vida dele. E o próprio ser humano não pode gerar segurança ao outro. E nem você em você mesmo pode se sentir seguro em você mesmo. Você não pode se assegurar de nada. Não se assegure de nada. Você não sabe das suas reações em determinadas circunstâncias, principalmente em circunstâncias que você nunca passou, nunca experimentou. Mas o sábio, ele anda seguro, porque ele sabe que a fortaleza dele está em Deus, a segurança dele está em Deus, ele ouve conselhos, ele se permite ser afiado pelo amigo, né? Ele se permite ser instruído. Agora, quem confia no próprio entendimento é o tolo. E a gente finaliza com o verso 27, que vai dizer assim: quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. A gente já falou sobre isso, mas eu fiz questão de reiterar, por quê? Porque está dizendo que quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias, né? E então, quem ajuda os pobres não passará necessidade, porque Deus vai suprir. A gente já falou sobre isso. Aquele que ajuda os pobres ganha uma garantia em Deus. O próprio Deus, ele se coloca em dívida com você, ele vai recompensar. É do Senhor que vem a recompensa, ele que vai te recompensar. Não é nem para você esperar a recompensa da pessoa que você ajudou, do pobre, necessitado, que ele nem vai ter como te ajudar. E ainda que ele tenha, não espere, né? Até porque ajudar alguém esperando na recompensa, essa ajuda já está maculada, né? Já está com uma ruptura aí. Mas aquele que ajuda o pobre sabe que a recompensa vem do Senhor e não passará necessidade. A própria palavra de Deus que estabelece isso para você. Mas quem fecha os olhos para a pobreza, ou seja, para aquela pessoa que está em condição de vulnerabilidade, a pessoa que está passando dificuldade, não importa o motivo, ela está pedindo ajuda, está pedindo socorro, está pedindo comida, está pedindo água, está pedindo vestimento, ela está pedindo ajuda para sobreviver, ajude. Não fique perguntando os motivos, o que levou ela àquela condição. Faça o que está ao seu alcance. Não ultrapasse os seus limites para que não gere uma maldição em você. E faça aquilo que está ao seu alcance. Não faça nada a mais e nem a menos ao que está ao seu alcance. O equilíbrio, até na ajuda, a gente falou isso no início dos primeiros provérbios. Por quê? Porque se você fecha os olhos para a pobreza, para a necessidade do pobre, do vulnerável, você será amaldiçoado. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor que estabelece isso. Aquele que fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Já está amaldiçoado. Está deixando de amar o próximo. Está ajudando a ajudar um pequenino. Jesus vai falar assim, ó, quando você ajuda um desses pequeninos, quando você estende a mão a um dos pequeninos, dos meus, é como se estivesse estendendo para mim. Jesus já falando, é como se estivesse estendendo para o próprio Cristo. Né? Quando você recebe um pequenino desse, quando você alimenta, ainda que você dê um copo de água, a sua recompensa será grande diante de Deus e ele recompensará. Então não feche os olhos para a pobreza, porque senão você estará debaixo de maldição. E a gente finaliza Provérbio 28, que você possa continuar sua leitura aí, refletir um pouquinho que a gente vem conversando. Amanhã, Provérbios 29, estaremos aqui refletindo mais um pouco. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que você possa ir para águas mais profundas. Mais águas profundas, você não sabe nadar? Não tem problema. A ideia é você confiar em Deus, depender do Senhor. Para de ficar no rasinho, para de ficar deixando a água bater na canela. Vai para águas profundas que o Senhor garante. E Ele não deixa você afundar, Ele faz você andar sobre as águas. Deus abençoe você grandemente.